Olha, gente, eu vou falar um negócio aqui. Vender jogador a gente já sabe que é rotina no futebol brasileiro. Mas quando o assunto é São Paulo, quando a gente vê um moleque como Lucas Ferreira, que mal começou a mostrar o talento que tem, ser negociado assim, na pressa, dá um aperto no coração. Não é só questão de perder um bom atleta, é perder um pedaço do futuro do clube. E parece que ninguém lá dentro entende o peso disso. O Lucas não é qualquer jogador. Quem acompanha a base sabe. O garoto tem aquele drible que desmonta a defesa, a arrancada que quebra a linha, o toque de bola que deixa o atacante na cara do gol. Ele é do tipo que você olha e pensa, esse aí vai dar trabalho para qualquer zagueiro. E a gente, como torcedor, já começa a sonhar com ele brilhando no Morumbi, decidindo o jogo grande, dando alegria para a torcida. Mas aí vem a notícia de que está indo embora, e o sonho é cortado no meio. O mais revoltante é que nem deu tempo de criar aquela conexão com a torcida. Ele ainda estava no processo de conquistar espaço no profissional. Entrava no segundo tempo, fazia diferença, mostrava personalidade. E a gente sabe que consequência ele ia arrebentar. Mas não, o clube prefere vender antes. E aí a gente ouve aquele papo padrão, precisamos vender ativos. Ativos. Meu amigo, isso aqui não é banco, isso aqui é futebol, é paixão, é camisa pesada. E a desculpa da parte financeira sempre aparece. Claro, a gente entende que o clube tem dívidas, que a gestão anterior deixou buraco, que precisa equilibrar as contas. Mas parece que o São Paulo vive nesse looping eterno, vende promessa, não repõe a altura, continua com dívida e a torcida sempre engolindo o sapo. Será que ninguém lá dentro pensa que manter um jogador como o Lucas poderia render muito mais, dentro e fora de campo, se ele explodisse com a nossa camisa? O Shakhtar Donetsk é conhecido por comprar jogadores jovens do Brasil, lapidar e revender para a Europa por 3, 4 vezes o valor. E é justamente aí que dá raiva. Porque a gente sabe que, se ele estivesse lá, daqui a 2 anos ia estar sendo vendido para um gigante europeu por uma fortuna. Só que essa fortuna não vai entrar nos nossos cofres, vai entrar nos deles. E a gente fica com o quê? Com a lembrança de alguns minutos em campo. Tem mais, a questão não é só a venda, é a forma como ela é feita. Sempre na correria, sempre sem transparência total sobre valores, bônus, percentuais de futura venda. Parece que o torcedor é o último a saber e o primeiro a sentir a perda. E a diretoria vem com aquele discurso pronto, dizendo que é bom para o clube, bom para o jogador. Bom para o jogador até entendo, mas para o clube? Será mesmo? Quando você olha para a história do São Paulo, a gente sempre foi um time que revelou craques, mas também que soube aproveitar esses caras. Kaká, Hernanes, Lucas Moura, todos tiveram tempo de encantar no Morumbi antes de sair. Hoje parece que a pressa é maior que o planejamento. O jogador dá 2 dribles e já tem olheiro europeu ligando, e a diretoria já fica com a caneta na mão para assinar o contrato de venda. E aí, quem sofre é o torcedor. Porque não é só sobre perder um jogador promissor, é sobre perder a identidade. Um clube que não segura suas joias acaba perdendo também o brilho que atrai torcedor, que faz a molecada vestir a camisa, que gera orgulho. E o São Paulo não pode ser mais um clube formador para os outros, tem que voltar a ser formador para si mesmo, para seus títulos, para sua história. Mas vamos falar também do lado humano da coisa. Imagina o que passa na cabeça do Lucas. Moleque novo, com sonho de jogar na Europa, mudar a vida da família. Ele olha para o contrato do Shakhtar e vê a chance de ganhar em euro, de disputar competições internacionais. É natural que ele queira ir. Não é ele o culpado. O problema é a postura de quem comanda o clube, que não consegue oferecer um projeto para convencer o jogador a ficar. E essa palavra, projeto, parece até piada quando a gente fala de São Paulo nos últimos anos. Projeto de quê? Porque, para segurar um talento, tem que mostrar perspectiva, time competitivo, chance de títulos, valorização do atleta. E quando o jogador olha e vê que vai disputar campeonato sem ambição de ganhar, com técnico trocado a cada 6 meses, com cobrança interna baixa, é lógico que ele pensa em ir embora. Só que o torcedor não quer saber de balanço financeiro, quer saber de bola na rede, de vitória em clássico, de festa no Morumbi. E cada vez que vendem uma promessa, a gente vê a esperança diminuindo. O time fica com buracos e aposta em reforços que, muitas vezes, são caros e não rendem nem metade do que a base poderia entregar. E sabe o que é pior? Essa venda do Lucas Ferreira não vai ser a última. Do jeito que as coisas andam, qualquer jogador que se destaque minimamente já entra na vitrine para ser vendido. E assim fica difícil criar um elenco forte, com continuidade, com cara de time grande. Mas a diretoria vai continuar batendo na tecla do equilíbrio financeiro,
como se fosse impossível fazer as duas coisas, ter um time competitivo e manter as contas em ordem. Claro que dá. Outros clubes brasileiros conseguiram. Mas para isso precisa de gestão, de estratégia, de visão a longo prazo. E não dessa política imediatista de vender sempre que aparece uma proposta. Enquanto isso, o torcedor vai ficando cada vez mais distante daquilo que fez o São Paulo ser gigante. Os craques em campo, as vitórias históricas, os títulos que pareciam rotina. E a base, que deveria ser um orgulho e um motor para o time, vira apenas um mercado para alimentar o futebol europeu. Eu fico pensando quantos Lucas Ferreira a gente já perdeu antes de ver jogar de verdade. Quantos poderiam ter se tornado ídolos, mas viraram apenas mais um nome numa lista de vendas. E essa lista só cresce. O mais triste é ver que o discurso se repete, e a torcida já até espera a próxima saída. Ninguém mais se surpreende. E quando a saída deixa de surpreender, é sinal de que a gente já se acostumou com a perda. Isso é perigoso, porque acostumar com a perda é o caminho para aceitar a mediocridade. E São Paulo não nasceu para ser medíocre. Esse clube nasceu para ganhar, para se impor, para ser temido. Mas como é que vai ser temido se o adversário olha para o nosso time e vê que toda promessa vai embora antes de amadurecer? Enfim, vender o Lucas Ferreira pode até resolver um problema de caixa agora, mas cria um problema muito maior, o de identidade, o de representatividade, o de esperança. E o torcedor, mais uma vez, vai para o estádio apoiar um time que poderia ser muito mais, mas que se contenta em ser menos. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Você piscou, e ele estava de volta. Num clube como São Paulo, com uma história marcada por nomes lendários, é difícil imaginar que um retorno pudesse causar tanto burburinho, levantar tantas expectativas e, ao mesmo tempo, dividir corações tricolores. Mas foi exatamente isso que aconteceu com a volta de Willian ao Morumbi. Para alguns, uma aposta. Para outros, um acerto cirúrgico. O que ninguém pode negar é que há uma aura de algo especial no ar, algo que só o tempo, ou talvez o próprio Willian, poderá explicar em campo. Desde os primeiros treinos sob o comando de Hernan Crespo, ficou claro que Willian chegava diferente. Não apenas pelo físico mais amadurecido ou pela postura mais serena, mas pela maneira como tocava na bola. Era como se cada passe tivesse a precisão de quem sabia que não podia errar. Como se cada movimento carregasse a responsabilidade de um retorno que precisava fazer sentido. Ele não veio para compor elenco, e muito menos para viver de nome. Veio para reescrever uma história que, até então, parecia ter sido deixada em reticências. O técnico argentino, que já conquistou a torcida pela intensidade e pela forma como cobra comprometimento do grupo, viu em Willian uma peça que poderia dar outra cara ao meio-campo tricolor. E mais do que isso, enxergou nele alguém disposto a ser treinado, a ouvir, a se adaptar. Mesmo com seus 36 anos, Willian mostrou-se leve, veloz, criativo. Uma versão que nem todo mundo esperava. E, por isso mesmo, passou a ser assunto nas resenhas, nas mesas redondas, nos grupos de WhatsApp da torcida são paulina. Na reapresentação, ao vestir novamente o manto tricolor, Willian sorriu como se soubesse que, dessa vez, tudo seria diferente. A coletiva foi curta, mas recheada de mensagens subliminares. Tenho contas a acertar, disse, sem fazer rodeios. Desta vez, quero deixar uma marca que a torcida nunca mais esqueça. E isso bastou para que os torcedores começassem a sonhar. Sonhar com dribles desconcertantes, com assistências precisas, com gols nos clássicos, com a explosão do Morumbi ao som do seu nome ecoando pelos alto-falantes. Mas para entender o impacto desse retorno, é preciso voltar um pouco no tempo. Willian passou pelo São Paulo entre 2013 e 2005, ainda jovem, ainda moldando seu futebol. Foi pouco aproveitado, emprestado, e logo partiu para construir uma carreira que ganharia notoriedade no exterior, especialmente na Europa. Chelsea, Arsenal, Seleção Brasileira. Títulos, prestígio, experiência. Mas algo sempre o puxava de volta. Um sentimento de que a história no São Paulo ainda não estava completa. E agora, quase 2 décadas depois, ele pisa novamente no CT da Barra Funda com a confiança de quem não precisa mais provar nada para o mundo, apenas para si mesmo e para a torcida tricolor. E isso, convenhamos, é o combustível mais potente que um jogador pode carregar. Porque Willian sabe que o Morumbi cobra, mas também sabe que, quando você entrega, a resposta vem em forma de amor eterno. E é exatamente isso que ele quer sentir dessa vez. Nos primeiros jogos com a camisa tricolor nesta nova fase, já deu para notar um entrosamento interessante com Lucas, Wellington Rato e Caleri.
Willian não é mais o ponta agudo que parte em disparada até a linha de fundo. Hoje, atua mais centralizado, quase como um armador clássico. Mas o toque refinado, o drible curto e a visão de jogo seguem intactos, talvez até mais afiados, fruto de anos atuando em alto nível na Premier League. Crespo, estrategista como poucos, percebeu que poderia tirar o melhor de Willian se o cercasse de jogadores de movimentação rápida. E é isso que tem feito. Em treinos fechados, o argentino tem testado Willian como meio armador, muitas vezes abrindo espaço para que o camisa 10 seja o maestro da equipe. Não à toa, os números do time em chances criadas aumentaram desde sua chegada. O São Paulo, que antes era previsível, agora tem um elemento surpresa vindo de alguém que muitos achavam em final de carreira. E se tem uma coisa que Willian não quer ser lembrado, é como ex-jogador em atividade. Por isso, tem se cuidado como nunca. Alimentação regrada, treinos extras, trabalho de fortalecimento muscular, tudo para mostrar que ainda pode ser decisivo. Nos bastidores, os funcionários do clube dizem que ele é um dos primeiros a chegar e o último a sair. Um exemplo de profissionalismo que contagiou os mais jovens. Gabriel Sara e Pablo Maia já declararam em entrevistas que têm aprendido muito só observando Willian no dia a dia. Mas o retorno de Willian também mexe com o emocional da torcida. Há algo de simbólico nesse reencontro. O garoto que saiu sem conseguir mostrar seu valor volta agora como um veterano pronto para liderar. É como se o destino tivesse dado uma segunda chance, e ele não pretende desperdiçá-la. Em cada passe, em cada arrancada, em cada dividida, há um recado silencioso: eu ainda posso, eu ainda quero. E isso, meus amigos, vale mais que qualquer discurso motivacional. A torcida, claro, demorou para abraçar. Alguns ainda olhavam com desconfiança. Para que trazer um veterano? Questionavam. Mas bastou o primeiro lampejo de genialidade, o primeiro passe entre linhas, o primeiro cruzamento preciso, para que o Morumbi começasse a mudar de ideia. E hoje, os gritos de "vai, Willian", já ecoam com a mesma intensidade dos tempos de glória. Porque o torcedor do São Paulo sabe reconhecer quando alguém está dando sangue pelo clube. Além disso, Willian tem sido um elo entre gerações. Conversa com os jovens, orienta os mais novos, mas também troca experiências com os medalhões. Sua relação com Rafinha, por exemplo, tem sido crucial nos bastidores. Dois líderes que, mesmo com perfis diferentes, compartilham o mesmo objetivo: devolver o São Paulo ao topo. E para isso, sabem que é preciso mais que talento, é preciso entrega, compromisso, suor. O impacto de Willian vai além das 4 linhas. Ele tem participado ativamente de ações do clube, visitado projetos sociais e, inclusive, gravado vídeos motivacionais para as categorias de base. O recado é claro: vestir a camisa do São Paulo é um privilégio. E ele está ali para reforçar isso em cada gesto, em cada atitude. Porque Willian não voltou apenas para jogar, voltou para inspirar. E isso, em tempos tão escassos de ídolos, é um presente raro para qualquer clube. Os bastidores da diretoria também comemoram. A contratação de Willian elevou o moral interno e trouxe de volta o sentimento de grandeza. Nos corredores do Morumbi, ouve-se dizer que o retorno dele foi mais simbólico do que estratégico, mas acabou sendo os dois. A camisa 12, agora ocupada por ele, tem ganhado novos significados. Não é apenas um número, é uma bandeira, um recomeço, um novo capítulo de uma história que nunca deveria ter sido interrompida. E que capítulo emocionante tem sido esse! Contra o Corinthians, Willian foi o cérebro da equipe. Distribuiu o jogo com maestria, dominou o meio-campo, deixou companheiros na cara do gol e, por pouco, não balançou as redes com um chute venenoso de fora da área. Ao ser substituído, saiu aplaudido de pé, algo que nem sempre foi comum em sua primeira passagem. Era como se, enfim, ele tivesse se reconciliado com a torcida. Como se o perdão viesse em forma de palmas e olhares orgulhosos. Mas ainda há muito por vir. O Brasileirão está apenas começando e a Sul-Americana promete ser um campo fértil para o talento de Willian florescer. Crespo confia, a torcida acredita e ele está faminto. Faminto por gols, por vitórias, por redenção. E, acima de tudo, por fazer história. Porque ninguém veste a camisa do São Paulo impunemente. E Willian sabe bem disso. A relação com Crespo também merece destaque. O técnico argentino, que entende como poucos a alma do jogador sul-americano, encontrou em Willian uma extensão de si mesmo dentro de campo. Alguém capaz de interpretar o jogo com inteligência, de se adaptar às diferentes fases da partida e de guiar os companheiros nos momentos de pressão. É quase uma simbiose. E isso tem feito toda a diferença na evolução do time. O elenco, por sua vez,
abraçou Willian com entusiasmo. Nas resenhas do vestiário, ele é respeitado como um veterano, mas também tratado como um parceiro. Nada de estrelismo. Nada de vaidade. Só trabalho, suor e lealdade ao grupo. E isso, em um ambiente competitivo como o futebol, é ouro. É isso que constrói campeões. E quando se olha para frente, é impossível não imaginar Willian levantando uma taça com a camisa tricolor. Seria o desfecho perfeito para essa história de redenção. Seria o momento em que todas as críticas, dúvidas e desconfianças se dissolveriam em aplausos. Mas até lá, ainda há jogos, batalhas, desafios. E ele está pronto para cada um deles. Porque se tem uma coisa que o torcedor são paulino aprendeu nessa nova era com Hernan Crespo, é que nada vem fácil. É preciso lutar. E Willian é a personificação dessa luta. De quem caiu, levantou e voltou mais forte. De quem entendeu que o tempo passa, mas a vontade de vencer não envelhece jamais. De quem sabe que o São Paulo não é apenas um clube, é uma causa, uma paixão, um lar. E, talvez, seja exatamente por isso que Willian voltou. Porque no fundo, todos voltamos para casa um dia. E para ele, não há casa mais acolhedora do que o Morumbi. Onde tudo começou. Onde tudo vai, finalmente, se completar. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.